No vídeo de hoje eu vou ensinar como interpretar Apocalipse corretamente. Eu leio e não entendo. Isso é uma pergunta comum, né? Como é que eu faço para entender o Apocalipse? Eu separei 4 passos aqui, 4 princípios, na verdade, que você tem que entender para conseguir ler e entender o Apocalipse. Então, o primeiro ponto que eu separei aqui é bem interessante, é entender que as profecias elas não são todas juntinhas, capítulo por capítulo, ou até mesmo um versículo ele pode falar do passado, do presente e do futuro ao mesmo tempo. Isso é uma característica de algumas profecias bíblicas, que é às vezes até mesmo em apenas um versículo ele passar pelo passado, presente e pelo futuro, que é a parte profética. Um exemplo básico disso, vocês devem conhecer, que Jesus, no início do seu ministério, ele foi para uma sinagoga, está em Lucas 4:18, ele foi para uma sinagoga e deram lá a oportunidade dele falar, né? Foi bem no início do ministério dele. E quando ele pegou o livro, o pergaminho, né? Desenrolou e abriu em Isaías 61, versículo 1. É uma referência. Jesus abriu Isaías 61, na época não tinha capítulos e versículos, né? Não era separado assim, mas ele abriu nessa parte e ele começou a ler. E essa parte está escrita assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Porém, esse é o que está escrito em Isaías. Porém, quando Jesus abriu e foi ler essa parte, que era uma profecia, não é Isaías, não estava falando dele, ele estava falando do Messias. O Espírito do Senhor estava sobre o Messias. E Jesus abriu e leu isso. Jesus parou nessa parte aqui, e anunciar um ano aceitável do Senhor, ponto final. Lá no texto original, em Isaías, não tem ponto final. Lá no texto e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, você vê que quando Isaías profetizou, ele estava falando de um ponto, de um momento da história. Ele estava profetizando esse ano aceitável do Senhor, é a vinda de Cristo. Quando Cristo estava na Terra, era o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus será a segunda vinda de Cristo, quando ele virá para julgar a terra, a grande tribulação e tal. Então, não está em ordem. Às vezes no mesmo versículo está falando do passado, do presente e do futuro. Às vezes o mesmo versículo ele começa falando sobre algo que vai acontecer, ele vai e fala de algo que já aconteceu, e às vezes ele fala de algo que está acontecendo. Pode ser no mesmo capítulo, eu dei um exemplo aqui, ou no mesmo versículo. Então, por que isso? Porque a pessoa abre o Apocalipse e começa a ver várias coisas, lê, e começa a não entender nada, vai embolando tudo na cabeça dela. Você tem que entender que o Apocalipse ele é uma profecia, e a profecia tem essas características. Então, ponto número 2, para a gente entender o Apocalipse. O primeiro já falei aqui, e o ponto número 2 é que não foi escrito para te dificultar o seu entendimento. Não foi escrito para dificultar. Como assim? Apocalipse, no início do Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 1, primeiro, né? Versículo 3, Jesus falou assim, bem-aventurado aquele que lê e guarda as palavras dessa profecia. Ou seja, se ele deixou uma bênção para quem lê e guardar, só guarda quem entende. Se ele deixou uma bênção para quem lê e guardar, esse guardar é praticar as coisas que ali estão também, e guardar no sentido de gerar temor na sua vida. Se ele deixou essa bem-aventurança, é porque ele não quer dificultar. O propósito de Deus nunca é dificultar nada. Ele nunca dificulta, ele quer que o ser humano seja salvo. Isso é um ponto básico que você tem que entender. Inclusive, o nome Apocalipse significa revelação. É um livro que veio para revelar o que estava oculto, e não para ocultar as coisas que estão para acontecer. Então, isso é interessante você entender esse ponto.
esse livro é muito difícil, a pessoa pensa, né? Esse livro é complicadíssimo, parece que Deus quis fechar ali, dificultar as coisas. Não. Jesus, quando o anjo revelou algumas coisas para Daniel, lá no livro de Daniel, o anjo falou assim para Daniel: escreve e sela as palavras dessa profecia, ou seja, escreve de um jeito, faz de um jeito que não seja de fácil entendimento, porque são palavras que não são para agora, o povo não deve entender agora. Mas no caso de Apocalipse, não. Jesus disse para João: escreve e manda essas cartas para as igrejas, porque eu quero que o povo entenda, o povo aprenda isso, o povo guarde isso. Bem-aventurado aquele que lê e guarda as palavras dessa profecia. Então esse foi o segundo ponto que atrapalha muita gente a entender o Apocalipse e achar que é difícil. Não é. O Apocalipse veio para te esclarecer e não para dificultar o seu entendimento. Ah, mas por que eu leio e não entendo? A gente vai entrar em outros pontos aqui. Eu acho importante, pessoal, de todos esses pontos que eu falei aqui, antes que eu me esqueça, né? A principal coisa para você interpretar o livro de Apocalipse é você estar cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele quem te revela os detalhes, é Ele quem faz a palavra entrar em você e provocar mudança e entendimento e a compreensão correta das coisas. Porque você pode entender muitas coisas sobre o Apocalipse, mas você pode entender com linhas teológicas, de outras formas, com comentários bíblicos, mas todos eles são comentários que às vezes tendem para uma determinada vertente teológica, alguma escola teológica. Então, isso aí acaba pode trazer, se você não estiver sensível à voz do Espírito Santo, isso pode trazer um entendimento errado para você, que é muito tido como certo, às vezes muitos adotam, mas não é o que o Espírito Santo de Deus quer ensinar. Então, a principal dica desse vídeo, antes que você faça qualquer uma das outras dicas que eu vou falar aqui, que eu pontuei, essa dica é a mais importante. Esteja sensível à orientação e à revelação, ao entendimento do Espírito Santo de Deus. Para isso, você sabe que você precisa orar, jejuar, estar em comunhão com Deus para ouvir a voz dele. Terceiro ponto, são só 4, tá? O terceiro ponto é que o Apocalipse ele revela tudo que já está, quase tudo que já está na Bíblia, já está na palavra de Deus, e ele concorda. Esse é o ponto, eu escrevi aqui no terceiro ponto, ele concorda com as Escrituras. Então, como assim? Não adianta você querer pegar um texto de Apocalipse só porque ele parece difícil, parece diferente de tudo que você já viu no restante da Bíblia, e querer fazer uma interpretação totalmente nova, reinventar a roda ali em cima daquilo dali. Não. O texto de Apocalipse é um texto que concorda com o restante. Ele não entra em contradição com o restante da Bíblia. E isso também entra, uma outra dica interessante para você que quer interpretar Apocalipse. Tem muita coisa de Apocalipse já escrita de antemão em Daniel, Zacarias, Joel, Isaías, Ezequiel. Então, tem muitas coisas que estão em Apocalipse que já foram faladas nesses livros do Velho Testamento. E tem os do Novo Testamento também, que também ajudam a gente a entender Apocalipse. Por exemplo, 2 Coríntios, Tessalonicenses. Tem vários textos soltos pelo meio do Novo Testamento também, que dão interpretações de coisas que estão no Apocalipse. Então, inclusive, esses textos das cartas de Paulo, do Novo Testamento, são até mais fáceis de entender do que os do Antigo Testamento, porque já é Paulo explicando para o povo lá das igrejas como deveriam ser aquelas coisas. Então, é isso aí. O Apocalipse ele não é exclusivo sobre o futuro. Tem vários outros livros na Bíblia que falam sobre o futuro, como eu já disse aqui: Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarias, Daniel. O Daniel é quase todo apocalíptico, né? Então, esse foi o terceiro ponto, que ele concorda com as Escrituras. E o quarto ponto é que Apocalipse é feito de ilustrações. Por exemplo, João olhei e vi espíritos como rãs.
você vê, aí ele fala, e daí em diante olhei e vi espíritos como gafanhotos. Então, você pensa assim, poxa, difícil de entender um negócio desse, espírito como rãs, espírito como gafanhotos sobre a terra. E você vê que na Bíblia você já tem detalhes sobre essas coisas. O gafanhoto representa devorador, entendeu? Que comia as colheitas, então será um momento, durante a grande tribulação, será um momento em que os espíritos malignos serão liberados sobre a terra para afligir as colheitas e tal. Então, e também um outro detalhe interessante, quase que eu me esqueço de falar, é que tudo que João viu, ele disse assim, ó, vi como que. O que isso significa? Que não é igual. Ele não disse, e vi espíritos em formato de gafanhotos. Não. Ele disse, e vi como que. Na cidade, na descrição da cidade santa também, Apocalipse 21, por exemplo, se eu não me engano, você vê ali que ele fala essa palavra como que é parecido com, vi algo parecido com isso, com aquilo, ou seja, é algo que ele não está acostumado a ver, é algo do mundo espiritual. O Apocalipse está cheio disso. João estava vendo coisas que não é comum a gente ver aqui. Ele viu coisas do futuro e inclusive do mundo espiritual. Então ele não vai dizer assim, ele não tem na Terra algo para comparar exatamente. Para comparar não, ele não tem algo igual na Terra. Aí vi o muro da cidade santa e era feito disso, daquilo. Estou dando um exemplo, eu não lembro como é que está escrito. Mas na maioria dos textos está assim, e era como que de cristal, exemplo. Então o mar que ele está falando, né? Mas não era um mar de cristal, era um mar como de cristal. Então se você levar isso em consideração, você vai entender que ele está ali tentando fazer uma tentativa humana de descrever coisas espirituais que ele nunca viu, que ele está vendo, mas ele não sabe nem como explicar para a gente. Então o livro de Apocalipse é assim. Então essas aí foram as dicas. Se você gostou, vou só fazer um resumo aqui, ó. Entender que as profecias podem misturar passado, presente e futuro no mesmo versículo, no mesmo capítulo, que não são lineares. Profecias, isso é uma característica de profecias. O segundo ponto é que foi escrito para revelar, para abençoar. Apocalipse significa revelação. O terceiro ponto é que Apocalipse concorda com o restante da Bíblia. Você não pode querer criar uma doutrina diferente do que a Bíblia já aprova em cima de Apocalipse, alguma coisa assim. E o terceiro é que é cheio de ilustrações, e a gente tem que entender que quando é uma ilustração e quando não é. A gente tem que saber fazer essa diferenciação, ler com cuidado, para saber o que é literal, o que não é, o que é um exemplo, o que é uma visão que ele está tendo. Então, isso aí é interessante. Agora, só para terminar, quanto à cronologia, o que vem primeiro, o anticristo ou o arrebatamento? Quanto à cronologia, você só vai conseguir encaixar essa cronologia na sua cabeça depois que você estudar tudo. Porque enquanto você não estudar o livro todo, você não consegue criar uma linha do tempo, da sequência dos acontecimentos na sua cabeça. Porque senão você vai acabar misturando os assuntos, entende? Então pega um assunto, eu vou estudar sobre a grande tribulação, pega o assunto da grande tribulação, pesquisa sobre aquele assunto, olha referências no restante da Bíblia, notas de estudo, livros explicativos. Aí você vai entender sobre a grande tribulação, depois você vai entender sobre o arrebatamento. Depois que você entender os assuntos separadamente, você vai conseguir linkar a ordem dos acontecimentos. Então, linkar não de acordo com o seu entendimento. A Bíblia também ensina sobre a ordem dos acontecimentos. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, o canal está começando. Canal para abençoar a sua vida, falando da palavra de Deus, facilitando o seu entendimento. E é isso aí, pessoal. Valeu!